Olá, vamos falar agora do filo Quinidária, que é o segundo filo estudado do reino animal. Então, primeiramente, o filo Quinidária engloba os animais conhecidos como quinidários. Os quinidários são aqueles animais que nós chamamos de corais, anêmonas do mar e águas-vivas. São animais que podem ser sésseis, lembrando que os sésseis vivem aderidos a substratos. Nós temos os natantes, que são animais que nadam na água, e os flutuantes, que flutuam ao sabor das marés. Os quinidários são acelomados, assim como os poríferos. Eles não possuem uma cavidade revestida por mesoderma. São animais diblásticos, e vejam só, diblásticos. Os animais diblásticos são animais que possuem aqueles dois folhetos germinativos, que é a ectoderme e a endoderme, sendo esses dois folhetos germinativos formados aí na gástrula, que não existia nos poríferos. Então vejam que é uma novidade evolutiva que apareceu nesse filo especificamente, no filo Quinidária. E a partir do filo Quinidária, nós temos a formação de três folhetos germinativos. Então, o filo Quinidária apresenta exclusivamente dois folhetos germinativos, uma gástrula com dois tecidos germinativos que vão dar origem a dois tecidos do corpo do animal. Então, animais diblásticos, ectoderma, endoderma. E nós temos aqui uma curiosidade, são animais de corpo mole, de corpo gelatinoso. Então vejam que as esponjas eram animais de corpo áspero, mais rígidas. Aqui nós temos animais de corpo mole. Embora nós temos esponjas de aspecto também mais gelatinoso, assim, digamos assim, mais mole, nós temos as esponjas como animais mais ásperos, sendo que os quinidários são animais de corpo mole e gelatinoso. Assim como o fato deles serem diblásticos ser uma novidade evolutiva do filo, a cavidade corporal digestiva também é uma grande novidade desse filo. Nós temos lá nas esponjas uma cavidade, que é a espongiocele. Aqui no filo quinidário nós também temos uma cavidade, só que essa cavidade já vai começar a fazer digestão do alimento do animal. Então, isso é uma grande novidade evolutiva, uma novidade evolutiva bem importante que aparece primeiramente aqui. Nós temos a maioria desses animais com simetria radial, então eles não são assimétricos como as esponjas. A maioria das esponjas, eles têm simetria radial, vários planos de divisão, vários planos de corte, formando partes semelhantes. E esses animais são carnívoros. Olha só que interessante. Os quinidários são carnívoros, eles se alimentam de outros animais. Então, é importante aqui essa característica, esses animais são carnívoros. Então, veja só o que nós temos de diferenciado: diblásticos, cavidade corporal digestiva, simetria radial e também o fato deles serem carnívoros. Aqui já está aparecendo mais com os animais, não é mesmo? Agora vamos para o ciclo de vida dos animais, desses quinidários. Primeiramente, quando nós falamos de ciclo de vida, a gente lembra daquela frase típica do jardim de infância: nascer, crescer, reproduzir, morrer. Então, vamos falar de como é a vida dos quinidários. Então, por que falar do ciclo de vida dos quinidários? Porque a maioria dos quinidários vão apresentar duas formas corporais durante a sua vida. Então, o mesmo indivíduo se apresentando com formas corporais diferentes. Então, por isso que nós estamos falando de ciclo de vida, que existe uma peculiaridade. Então, nós temos duas formas corporais para esse filo. A forma de pólipo, que é um cilindro, que tem esse aspecto aqui, e nós temos a forma de medusa. Então, veja só, pólipo, esse jeitão, medusa, esse outro jeito aqui.
Então, nós temos essas duas formas corporais. Isso para o mesmo indivíduo, ou nós temos indivíduos que apresentam só aqui a forma de pólipo, né, a forma de medusa, mas nós podemos ter essas duas formas para o mesmo indivíduo em épocas diferentes do seu ciclo de vida. Aqui nós temos uma imagem de uma figura mais bem ilustrada que mostra aqui a forma de pólipo e a forma de medusa. Então veja o corpo do pólipo, né, como que é, e o corpo da medusa. O pólipo, ele é um ser céssio, embora apresente movimentação lenta, uma movimentação, digamos assim, lenta e curta, a gente pode dizer que eles vivem aderidos a substratos. Já as medusas, elas são seres que nadam, né? Ou então, digamos assim, que flutuam na água. Então, as medusas não são sésseis, não são fixadas a substratos. Elas são mais livres, enquanto os pólipos estão em uma superfície aderida a ela, né, e com uma pouca movimentação. Vejamos aqui algumas imagens mostrando esses animais, né, ao vivo, a fotografia desses animais aí ao vivo, para a gente ver como é mais ou menos o jeitão desses animais. Então vejam aqui, nós temos uma forma de pólipo, que é uma anêmona do mar, né, aí fixada em um substrato. Nós temos aqui águas vivas, que tem aquela forma de medusa, né, que nadam, e nós temos aqui uma caravela, que são flutuantes, tem assim um formatozão de medusa, né, mais ou menos parecido com a medusa, que está flutuando aí na água. Então vejam só representantes desses animais: caravelas, águas vivas, anêmonas do mar. Essas partes aqui alongadas, aqui voltadas para baixo, aqui para cima, são o que nós chamamos de tentáculos. Esses animais possuem tentáculos, como nós veremos melhor daqui a pouquinho. Mas já mostrando aqui essas imagens, essas estruturas alongadas são os tentáculos. Eles vão servir para a captura do animal que servirá de alimento para esses quinidários. Então, os tentáculos auxiliam aí na alimentação e também na proteção contra predadores, que é bem cruel. Agora vejamos esse exemplo, esse desenho aqui mostrando a constituição do corpo de um quinidário. Aqui, no caso, é uma forma de pólipo, mas a gente pode transferir isso aqui para as medusas também, vai ser basicamente essa constituição também. Imagine um pólipo aqui virado para baixo. Então, imaginem que assim seja a medusa. Nós temos um tecido externo, mostrado aqui por essas células brancas, meio acinzentadas, da parte mais externa, que é um tecido verdadeiro que nós chamamos de epiderme. A epiderme, ela vai ter origem da ectoderme da gástrula. Então, a epiderme aqui vai ter origem daquela ectoderma da gástrula. E um tecido mais interno que reveste a cavidade aqui interna é a gastroderme. E a gastroderme tem origem da endoderme da gástrula. E entre esses dois tecidos existe uma massa de consistência gelatinosa, uma substância gelatinosa em amarelo, que nós chamamos de mesogleia. Não é um tecido, é uma substância que está unindo esses dois tecidos, que está entre esses dois tecidos. Essa mesogleia, ela dá essa consistência gelatinosa a esses animais. Ela confere elasticidade e até mesmo sustentação ao corpo desses animais. Então veja só que interessante. Nós temos aqui tecidos verdadeiros e uma substância que une esses dois tecidos, aqui formando o corpo do animal.
Bom, agora cada um dos tecidos. Primeiramente, a epiderme. A epiderme é aquele tecido mais externo que tem origem da ectoderme. Então, a epiderme ela é formada por células, é um tecido, obviamente, formado de células. Só que essas células, elas recebem nomes diferenciados porque elas têm formas e funções diferentes. Mas todos esses tipos celulares juntos formam a epiderme e têm uma função geral, que é a de revestir, formar essa parte externa do corpo do animal e tem origem daquela lá ectoderme da gastro. Então, primeiramente, nós temos aqui as células mioepiteliais. Então, as células mioepiteliais são células, digamos assim, cilíndricas, alongadas, e que recebem esse nome de mioepiteliais. São as células responsáveis pelo revestimento. Então, vão ser as células mais externas dessa epiderme. São células que são responsáveis pelo revestimento do corpo do animal. É o primeiro contato com o meio externo, é por meio dessas células. E elas, no interior delas, existem fibrilas responsáveis pela contração. Então, são células que vão se contrair, fazendo o comprimento do animal diminuir. E assim, esses animais têm uma movimentação corporal, um movimento do corpo. Então, quem fornece esse movimento são essas células mioepiteliais que ficam aí na epiderme. Entre essas células mioepiteliais, nós temos as células intersticiais, que são células menores que ficam aí na base dessas células. E a função das células intersticiais é gerar outros tipos celulares. Então, assim como os amebócitos lá nos poríferos, essas células são totipotentes. Elas podem dar origem a outros tipos celulares, inclusive de regeneração desse animal. Nós temos também nessa epiderme células sensoriais. São células responsáveis por receber e transmitir os estímulos do ambiente, seja luz, calor, etc., e transportarem esses estímulos para as células nervosas presentes no corpo desse animal, para que esse animal possa responder de alguma forma a esses estímulos, por exemplo, contraindo-se mais, né, expandindo-se. Então, nesse animal nós já temos aí a presença de células sensoriais, células responsáveis pela percepção do ambiente e resposta a esse ambiente. Nós temos também nessa epiderme células glandulares, que são células, como o próprio nome diz, atuam como glândulas secretando substâncias. Que substâncias são essas? São substâncias mucosas, muco, que serve para adesão desse animal a um determinado substrato, né? Então, essas células glandulares secretam muco, né? Secretam substâncias, estão presentes na epiderme. E, por fim, um tipo celular da epiderme importantíssimo, que eu nem coloquei o nome aqui justamente porque quero colocar agora, são os quinidoblastos. Quinidoblastos. E vocês vão gravar esse tipo celular que é muitíssimo importante para nós. Então, os quinidoblastos, eles são células, são tipos celulares que tem esse jeitão aqui. É uma célula assim alongada e que no interior existe uma estrutura chamada nematocisto, né, que possui uma estrutura cilíndrica enovelada por um filamento grande, né? E aqui nós temos essa estrutura muito importante que ao ser tocada, né, ou mesmo sentir situação, uma situação diferenciada do ambiente, vai induzir uma resposta dessa célula. Essa estrutura aqui é o quinidocílio, né? Essa estrutura aqui alongada é o quinidocílio.
Por exemplo, se esse quinidocílio é tocado, ele dispara, ele faz com que esse filamento que estava enrolado aqui no interior desse cilindro seja lançado para fora, né? E pode perfurar um animal, por exemplo. Então, isso aqui é como se fosse um flagelo grande que perfura e faz com que essa célula libere substâncias tóxicas, substâncias que vão fazer mal, vão gerar uma resposta do sistema nervoso do outro animal, vão gerar uma queimadura, vai gerar uma alergia. Então, esses quinidoblastos, eles são células responsáveis pela proteção do animal. São células que protegem esse animal e protegem de uma forma bem cruel, porque essas substâncias tóxicas causam muitos malefícios aos animais que entram em contato com os quinidários, e talvez por isso os quinidários sejam tão bem-sucedidos, já que são aí os animais mais primitivos, ou seja, cujos fósseis mais antigos de animais se parecem muito com os quinidários atuais. Então, são animais que surgiram aí muito antigamente, que estão aqui na Terra, né, até hoje. Então, o sucesso evolutivo desses animais é em parte devido a essas estruturas protetoras aí chamadas quinidoblastos. Aqui um esquema mais detalhado dos quinidoblastos, né? Então, vou fazer uma breve demonstração aqui dessas células. Então, aqui nós temos os quinidoblastos, que são as células urticantes, que estão distribuídas por toda a epiderme do quinidário, concentrando-se nos tentáculos, que são aquelas projeções que eu mostrava no início, e ao redor da boca, que eu falarei daqui a pouco. O quinidoblasto apresenta em seu interior uma cápsula ovoide, que é essa cápsula aqui, que é o nematocisto, que contém um líquido tóxico sob pressão. O nematocisto prolonga-se por um longo tubo, o filamento urticante, que encontra invertido sobre si mesmo e enrolado no interior do nematocisto. Na região do quinidoblasto voltada para o exterior, há uma expansão em forma de dente, que se comporta como um gatilho, o quinidocílio, disparando o nematocisto ao menor toque ou presença de determinadas substâncias. Veja só a projeção do filamento. Então, só o toque nesse gatilho ou mesmo a presença de determinadas substâncias químicas faz com que esse filamento seja disparado, assim como o líquido urticante. Agora falaremos da gastroderme. A gastroderme é aquele segundo tecido de origem da endoderme da gástrula. As células que formam a gastroderme são basicamente as mesmas que formam a epiderme, que são as células glandulares, as intersticiais e as sensoriais, e as mioepiteliais. Porém, as mioepiteliais aqui não têm a mesma, digamos, a mesma função lá da epiderme. Aquelas da epiderme estavam revestindo, tinham função de contração. As daqui têm função de contração, e essa contração muitas vezes é antagônica a da epiderme, ou seja, enquanto a da epiderme se contrai, essa aqui se expande em um movimento antagônico. Mas, além dessas funções, as mioepiteliais digestivas, elas têm a função de digerir o alimento. Então, essas células aqui, mioepiteliais digestivas, elas digerem o alimento capturado pelos quinidários. E, além disso, possui aí os flagelos, que nas da epiderme não estavam presentes. Então, esse flagelo vai servir para a movimentação da água, dessa água contendo o alimento e contendo enzimas que são lançadas pelas células glandulares para a cavidade gastrovascular. Então, vejam só, esses flagelos estão revestindo essa cavidade gastrovascular presente nos quinidários.
e fazem a movimentação dessa água com o alimento e com as enzimas digestivas que são lançadas nessa cavidade gastrovascular. Então, essa digestão começa externamente ao corpo do animal em uma cavidade e depois termina nas células mioepiteliais digestivas. Então, há uma digestão extracelular e intracelular. Lembrando que essa digestão extracelular ocorre em uma cavidade que está presente no corpo do animal, não é lá no meio externo, né? Então, é uma cavidade presente no corpo do animal. Nós temos aqui células mais externas, as células mioepiteliais, nós temos as células sensoriais, nós temos as células intersticiais, e nós temos aqui o quinidoblasto, que são as células, assim, digamos, mais interessantes dos quinidários. Na mesogleia, nós encontramos células nervosas, que são células que captam esses estímulos recebidos aqui pelas células sensoriais e vão responder de alguma forma a esses estímulos. E a substância da mesogleia aí também. E aqui nós temos a gastroderme, formada pelas essas células mioepiteliais flageladas, digestivas, pelas células intersticiais, pelas células glandulares em amarelo e pelas células sensoriais também. Vejam que as células aqui que eu quero mostrar são as células mioepiteliais flageladas que vão ficar aqui revestindo essa cavidade interna aqui, que é a cavidade gastrovascular. É interessante falar que essa cavidade gastrovascular ela vai digerir parcialmente esse alimento. Então, enzimas digestivas são lançadas nessa cavidade, as enzimas produzidas por essas células são lançadas nessa cavidade e vão digerir o alimento parcialmente. Mas, posteriormente, esse alimento é assimilado pelas células mioepiteliais digestivas e termina a digestão aqui dentro. E por onde entra essa água trazendo esse animal capturado? Essa água trazendo esse animal com esse animal capturado entra por essa abertura, que é a boca, que a gente chama de boca do animal. Olha só, boca. Lá nos poríferos a gente falava ósculo, aqui a gente já fala boca do animal. Então esse alimento entra pela boca do animal, esse outro animal. E tem a ajuda aqui, para entrar na boca do animal, dos tentáculos, que são essas projeções formadas pelos mesmos tecidos que eu falei aqui agora, né? Então, esses tentáculos são essas projeções formadas pelos mesmos tecidos e que vão ajudar na captura do alimento, vão englobar esse animal, trazer a boca e da boca chegando a essa cavidade gastrovascular onde começa o alimento, a digestão do alimento, desculpa. Bom, falemos agora da reprodução. Existe a reprodução assexuada nesse filo, assim como nos poríferos, a reprodução assexuada por brotamento do próprio quinidário surge um broto e esse broto dá origem a um novo quinidário, ou por estrobilação, em que a formação a partir de um pólipo, esse pólipo se divide em várias medusas também, é uma reprodução assexuada, dando origem a outros indivíduos por estrobilação. Nós temos também a reprodução sexuada, em que envolve gametas, e essa reprodução sexuada ocorre em seres monóicos, né? Nós temos seres monóicos e seres dioicos. Monóicos, os dois sexos no mesmo indivíduo, dioicos, sexos separados, indivíduos diferentes. Um exemplo aqui, nós temos uma representação de uma reprodução de um pólipo. Então, imagine que essa reprodução aqui
e como é de fato, seja de uma espécie dioica, ou seja, nós temos o indivíduo macho, que produz o espermatozoide, e o indivíduo fêmea. Como não há formação de órgãos responsáveis pela liberação desses gametas, esses gametas eles são formados lá daquelas células indiferenciadas, né, totipotentes, como eu falava, e esse óvulo, por exemplo, tem que romper esses tecidos, né, e alcançar o meio externo. Então, é como se ele atravessasse todos esses tecidos, arrebentasse esses tecidos e alcançasse aqui o meio externo, aqui a parede externa do quinidário. Então, imagine que isso aqui seja o óvulo, né, uma representação do óvulo que alcançou o meio externo. E aqui o espermatozoide que alcançou o meio externo vai nadar em direção a esse óvulo e fecundar esse óvulo. Da fecundação desse óvulo gera uma blástula, né, uma célula que tem aquele jeitão lá como falado. E essa blástula dá origem a uma gástrula. Essa gástrula é liberada do corpo do animal e vai se fixar em um substrato e gerar um novo pólipo, né, que pode ser masculino ou feminino. Então, nós temos aqui uma representação de uma reprodução sexuada. E vejam só a representação de uma reprodução que ocorre em uma espécie onde há alternância de gerações, ou seja, a alternância de formas corporais, de estruturas corporais diferenciadas. E vocês vão lembrar disso agora porque nós vimos isso em plantas. Então vejam só, as plantas apresentavam lá alternância de gerações, esporófito, gametófito. Os animais também aqui, ó, alternância de gerações. Quais gerações? A forma de medusa e a forma de pólipo, no mesmo indivíduo aí. Então vamos começar aqui pela estrobilação. Então imagine um pólipo, né, que vai formar segmentos, partes que se soltam e formam medusas. Medusas macho, medusas fêmea. Essas medusas produzem gametas. Esses gametas se encontram, pode ser que o gameta masculino entra na medusa fêmea e vai fecundar internamente, lá o óvulo na medusa fêmea, e essa fecundação gera uma blástula, né, que é liberada e forma uma larva que nós chamamos de larva plânula, que tem esse jeitão aqui, células flageladas, formando esse arranjo com a cavidade aqui interna. Essa larva plânula vai se fixar em um substrato e perder aqueles flagelos e desenvolver aqui um pólipo, um adulto. Né? Aqui a gente pode chamar esse desenvolvimento aqui de indireto e, além disso, por alternância de gerações. Então, aqui eu quis passar para vocês só uma visão geral desse filo quinidário e espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Então, até a próxima!